Olá, amigos da TV, está começando mais um programa Nossa Gente. Convidei para o programa de hoje o senhor Helmut Danker, que há 52 anos é voluntário no Hospital Misericórdia aqui da Vila Itopava. Hospital que foi fundado lá em 1923, praticamente chegando a um século de vida. Seu Danker, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer. Bom, vamos começar lá pela infância, né? O seu pai que nasceu na Alemanha ou o seu avô? Meu avô. Meu avô nasceu na Alemanha, veio para o Brasil, mas veio, para mim ele veio clandestinamente porque não encontrei mais um documento dele aqui, em nenhum lugar, certo? E isso já faz um tempo, porque o senhor nasceu em 1927. Faz tempo, passou de 90 já? 91 anos. Olha só. Que lembrança o senhor tem da infância? As primeiras lembranças de menino? Olha, as primeiras lembranças que me faz é quando nós chegamos, eu nasci na Itupavarrega e com 3 anos eu vim para cá. Aí depois nós começamos a brincar por aqui, nesse lugar onde eu estou hoje, né? E fomos crescendo, até que 6, 7 anos a gente ia para a aula, né? Me lembro ainda quando passou o grande Hindenburg, naquela época, quando nós estávamos na escola, o balão o Hindenburg que passou por aqui, e a nossa escola, então, foi na época como não podia ser diferente, as estradas eram tudo de barro, que a gente não podia nem usar tamanco, era pé no chão mesmo, no frio ou no verão, tanto faz, era assim mesmo, nós tínhamos que ir por aí. O senhor estava falando daquele balão dirigível, né? Aquele dirigível, sim. Foi um feito para... Era o Graf Zeppelin. Foi um feito para a cidade? Foi, muito, era lindo isso. Olha só. Bom, o senhor falava das dificuldades para chegar até a escola. Muito longe daqui da sua casa até a escola? Não, daqui a minha escola era 2 quilômetros. Mas só, isso era pouco para mim. Tem muita gente que vinha 6, 7, 8 quilômetros nesse lodo aí pela estrada. Eu imagino aquela salinha pequena. Quantos alunos tinha lá? Nós éramos mais ou menos sempre na base, porque o nosso professor, ele dava aula primeira, segunda classe na parte da manhã e a terceira e a quarta de tarde. Nós sempre era mais uma base de 40 alunos. Bastante. Aquele tempo ainda eram os meninos de um lado, as meninas do outro? Exatamente, a mesma coisa. Olha só. Pois é, e o tempo de escola era reduzido, curtíssimo, né? Não se tinha a oportunidade que tem hoje de ir para uma faculdade, de seguir os estudos? Nós fomos muito felizes porque nós tínhamos um professor de nome Ricardo Hoffmann, e esse era um professor que era muito bom. O aluno que estava aqui na aula, ele saía daqui e entrava no ginásio, no Santo Antônio Blumenau, com certeza, a maioria. A maioria. Não foi o seu caso, né? Meu caso não foi. O senhor acabou estudando em outra cidade. E qual foi o motivo? Bom, eu saí daqui porque em 1939 o meu pai falou uma noite e disse que não podia continuar mais assim. Ninguém da família fala o português e alguém da família vai ter que aprender. E assim, o meu pai decidiu que ele ia me mandar para a cidade do Rio Grande. Porque a cidade do Rio Grande nós tínhamos um parente lá. E lá eu ia ficar. E foi assim que ele me despachou pelo porto de Itajaí, com o navio Monte Rosa, até a cidade do Rio Grande. Aí eu cheguei e logo peguei também o ginásio lá. Fiz o meu primeiro, segundo, terceiro e quarto ginásio. E, ao mesmo tempo, aprendi o português ainda que eu falo hoje. Olha só. Agora, imagina a viagem de navio daqui até Rio Grande, lá praticamente próximo do Uruguai, né? Próximo do Uruguai. Foi uma viagem mais ou menos de 5 dias. Talvez, eu não me recordo muito bem, mas eu sei que houve muita ventania e muitas temporais no mar,
Então o navio tinha que ancorar, isso eu me lembro. Pois é. Que idade o senhor tinha mesmo? 11 anos. E o senhor tem essa lembrança, essa memória Sim, boa ainda? mas tenho. Com 11 anos, eu ia para 12, né? Mas eu ainda não tinha chegado a 12 anos. O seu Dunker, com 11 anos, mesmo naquela época onde as crianças não tinham aquele afeto próximo como se tem hoje, né? A vida era difícil, as crianças cresciam lá, os pais tinham que cuidar às vezes dos afazeres de casa e não tinha creche para deixar a criança nada. Então era um pouco mais frio, imagino a criação um pouco mais difícil. O senhor não sentia saudade da família, de casa? Como é que era? A pior saudade que eu senti quando chegava o Natal. Quando chegava o Natal, eu chorava assim escondido, como sempre é, o guri não chora assim fácil na frente de todo mundo, mas eu chegava assim do escondido, eu me lembro, como eu chorava de saudades para casa. Mas não tinha o que fazer, eu tinha que ficar lá porque era o combinado. Você fica ali, nada podia mais fazer. Fica lá e acabou. Olha só. Isso, como a gente dizia, né? O alemão já é mais difícil para chorar, né? Mais difícil. Tem um outro temperamento, outro comportamento. Isso. Mas a saudade apertou, né? É uma pressão muito grande em cima da gente com essa idade, sozinho. Lá somente tinha uma que era prima minha, o resto eu não conhecia mais ninguém. Era só português aqui, português de lá e acabou. E o senhor voltou, deixou seu pai, imagina a mãe e a família satisfeita, porque voltou falando português, que esse era o propósito, e cumpriu o tempo de ginásio. Sim, foi o que o meu pai conseguiu. Eu voltei falando português, como estou falando hoje ainda. Bacana. Família grande, Dunker? Pequena, nossa família é pequena. O senhor e mais... Eu só que um filho, só com eu e 2 irmãos. 3 filhos? 3 filhos. Olha só. E quantos filhos o senhor tem? 2. 2? Olha só. 2 filhos homens. Numa época em que as famílias eram numerosas, né? Sim, ainda era, né? Mas já aí tinha diminuído. Não é como antigamente, 12, 9. Pois é, por isso que eu falo, lá na geração do seu pai e da sua também, as famílias eram grandes. Ainda era grande. Pois é, e daí o senhor foi no tempo da guerra, não foi? Tempo da guerra. Que lembrança o senhor tem disso? Eu tenho uma lembrança no Porto do Rio Grande que todo mundo ficou com medo porque foi avistado o cruzador Graf von Spee, que foi avistado lá pelos marinheiros, aliás, pelos pescadores e marinheiros, e a cidade toda estava com medo que podia acontecer alguma coisa. Aí logo depois a gente soube que ele estava fugindo de outros navios que estavam perseguindo ele, navios de guerra americanos e ingleses, e ele entrou no porto do Uruguai e depois ele lá saiu e deixou os marinheiros na terra e o comandante foi ao mar e lá ele foi afundado. Bom, o Rio Grande é uma cidade portuária, né? E daí o fato também de registro da guerra por conta da entrada e saída aí dos navios, né? Uma outra questão ainda sobre a guerra. Como é que foi aqui com a família naquela época? Aqui foi muito triste mesmo, porque ninguém aqui falava português. Isso aqui todo mundo só falava alemão. E aí o que acontecia? O governo botava aqui policiais na redondeza, inclusive nós fazíamos parte do distrito de Massaranduba naquela época, e em Massaranduba nós já tinha uma cadeia, e o que eles faziam? Os soldados vinham assim simplesmente e diziam assim, você não sabe falar português, você me acompanha, você vai preso. E assim eles foram levando as pessoas da cadeia e ficavam 24 horas na cadeia. O meu pai, ele depois contou, ele foi também na cadeia
Ele chegou lá, ele tinha que roçar o chamareta e mata-pasto ao redor da cadeia, né? Mas ficou 24 horas lá. Ser preso é uma coisa triste para o ser humano, mas eu imagino para aquela geração, para aqueles senhores daquela época, né? Sim, eu sei que meu pai, quando ele saiu daqui, ele saiu chorando, porque foi uma ofensa muito grande que aconteceu, que ele tinha que ir para a cadeia. Porque ele não estava na estrada, ele estava somente na serraria dele, serrando madeira. Mas o praça chegou lá e disse, não, senhor me acompanha, senhor não sabe falar português, senhor vai para a cadeia. E fim de papo. Duncan, qual foi o teu primeiro emprego? Foi junto com o pai aqui? Não? Eu trabalhei até os 40 anos com meu pai. Até os 40 anos eu trabalhei com meu pai. E a serraria aqui era famosa, né? Sim, era uma das poucas serrarias que tinha, né? Nós não fazíamos só serraria, nós também tínhamos marcenaria. Então faziam as tábuas para construir a casa. Isso. E para fazer a mesa, os móveis. Mesa também, nós fazíamos principalmente portas e janelas. Olha só. E o senhor ficou até os 40 anos ali? Eu fiquei quase 40 anos com meu pai, aqui. E depois? E depois eu fui nomeado intendente pelo prefeito Carlos Couto Sadrosli. Fiquei 4 anos como intendente. De lá nós perdemos a eleição. O Evilásio Vieira ganhou a eleição. E eu fui convidado pela firma Aco para trabalhar com a firma Aco. Essa também é uma empresa que tem uma relação aqui com a história da Vila Itoupava. Sim, é a história da vila, porque essa fábrica foi fundada em 1928, né, pelo seu Max Haufer naquela época, e depois, mais tarde, veio a família Conrad e fez sociedade com eles, e a família Conrad depois tomou conta da fábrica que o seu Haufer vendeu para eles. Ela já começou com o nome atual hoje, não? Bem no início, não. Mas depois de 1932, é que se formou o nome Haco. Haufer, H.A. Conrad C.O. Olha só. E lá o senhor ficou quanto tempo? 20 anos. Poxa. Fiquei 20 anos com a firma. Aí foi eleito novamente intendente. Sim, porque o senhor foi intendente aqui na vila 2 vezes. 2 vezes. E nesses 20 anos o senhor deve ter desempenhado funções diferentes lá na empresa, né? Ou sempre ficou na mesma função? Não, eu fiz várias coisas lá. Eu entrei lá como chefe de almoxarifado. Assim eu entrei. Em 6 meses, o chefe lá me deu a sessão de compras. Isso ainda não chegou para ele. Aí ele me deu todas as construções, eu era chefe de todas as construções lá. Tudo que foi construído na fábrica Aco, isso tudo passou nas minhas mãos naquela época. Pois é. Inclusive o Aras aqui na Itoupava Central. Eu cheguei a dizer que é uma empresa que tem relação com o bairro, aqui com o distrito, mas é uma referência, a empresa é uma referência nacional e fora do país, inclusive pelo produto de qualidade, por tudo que ela representa, né? Sim, sim, essa é uma empresa grande, né, que chegou a ser a maior da América Latina e uma das maiores do mundo. Confeccionando etiquetas, né? Etiqueta. No ponto principal, quantos funcionários a empresa chegou a ter aqui? Entre 1.200 e 1.300. Olha só. Na época onde o homem trabalhava mais e a máquina menos, né? Menos, Seu Duncan, vamos fazer um intervalo e a gente retoma essa prosa para o senhor me contar um pouco mais sobre essa sua história de vida e esses feitos importantes vividos ao longo de 90 anos. Combinado? Combinado. Helmut Duncan é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já!
As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta no programa Nossa Gente, aqui pela TVL. Meu entrevistado hoje é o senhor Helmut Danker, morador aqui da Vila Itopava, tem uma relação forte com a comunidade local, foi intendente por 2 vezes, é de família tradicional do bairro, 52 anos de trabalho no Hospital Misericórdia, mas além de trabalhar também na empresa de Raco, o senhor foi delegado de polícia, né? Foi, durante 10 anos. Que época foi essa? 1970 a 1980. Como é que era, né? Porque era nomeação do governo do estado, como é que era? Eu fui nomeado pelo governador Ivo Silveira, na época. Que eu aceitei isso porque o meu próprio chefe, da fábrica Raco, ele aceitou isso como delegado regional daqui da cidade, e eu tinha que assumir esse posto, e assumi também. Fiquei durante 10 anos e passei por muitas coisas, soltei 12 da forca. Né? Como assim? E até fiquei com as cordas, era uma coleção que eu tinha, mas essa coleção depois a turma na fábrica, eu tinha isso dentro da fábrica, eu era funcionário da ACO, mas ao mesmo tempo eu exercia esse cargo. O senhor desempenhava simultaneamente a função de delegado. Eu então saía da fábrica, quando tinha qualquer problema, eu saía e resolvia o problema. Deixava o trabalho lá na empresa para atender a ocorrência. E essas cordas eu tinha tudo sempre num saquinho, era a minha coleção. Eu chegava, quando soltava uma assim da corda, chegava lá na fábrica e jogava essas cordas assim na mesa dos meus amigos de trabalho, todo mundo fugia. Inclusive, no último era o meu patrão, o Sr. Conrad. Eu ia lá e disse assim: Heinz, está aqui a corda. Soltei mais um. Ele disse: sai com isso aqui, isso eu não quero ver, por amor de Deus. Ele, mais tarde, quando ele soube que eu ia soltar um da corda, ele não descia mais para o trabalho, porque ele sabia que eu ia com a corda lá. E que tipo de outras ocorrências o senhor atendia? Muitas ocorrências, era briga de família, né? Eu tinha muitas brigas de família, você sabe como é as coisas. E quando era coisa difícil de família mesmo, assim, que eu podia resolver, eu chamava o pastor. Eu digo: pastor, também era presidente da paróquia da igreja, nossa igreja luterana. Eu chamava o pastor e digo: pastor, está aqui a minha mesa, senta aqui, resolve esse problema com os seus sócios da igreja, porque isso não cabe a mim. Né? E ele resolvia também. Isso eu também fiz. E o senhor também? E ainda tenho hoje famílias vivendo junto muito bem, né? Depois daquilo deu tudo certo. E a parte do Serrinha lá, que também é um clube aqui que fez história do futebol, né? Sim, futebol. Era da empresa lá também, né? Não era. Não era da empresa? Isso é Clube Serrinha, é um clube independente. É particular, sim. E aí? Esse Clube Serrinha, ele foi fundado em 1896. Em 1896 ele foi fundado. E isso já passou dos 100 anos, né? E esse é o tradicional
sociedade de tiro. Isso. O futebol veio depois. O futebol começou a entrar no tempo de guerra, que lá não foi proibido atirar, etc, etc. Então, a turma inventou, agora vamos ter que jogar futebol. Ou vamos acompanhar o estilo brasileiro. Foi uma coisa parecida com o Vasto Verde, né? Do Henrique Wolff lá. Sim. Foi uma coisa parecida. E assim nós começamos a jogar futebol. Tá? Isso foi primeiro numa pastagem bem simples, depois começamos a fazer um campo de futebol e esse campo de futebol ainda existe hoje. Dunker, mas a gente falou de tanta coisa e de tanto envolvimento seu com a comunidade, né? E eu deixei para essa parte do programa a história do Hospital Misericórdia e a sua relação com essa casa de saúde. Eu dizia aqui que o senhor está, né, prestando serviço no hospital há mais de 50 anos, já deu bodas de ouro. Passou agora, bodas de ouro já passou. 52 anos? Tenho lá uma placa que eu recebi, tem esse tudo lá que a gente vê lá, são placas que recebi da Assembleia aqui de Santa Catarina, do prefeito, da própria comunidade do hospital. Eu tenho recebido essas placas aí como uma homenagem. Ao serviço prestado, dedicação. Sim. Bom, eu posso contar a história um pouco do hospital? Deve. Do hospital e a sua história com o hospital. Tá. Bom, esse hospital, ela foi fundada em 1923 pelo seu Max Haufer. Esse Max Haufer era um farmacêutico. Esse Max Haufer trouxe também o primeiro médico para cá, que ele veio da Alemanha, em 1921. Em 1954, esse hospital fechou as portas, por falta de médico. E em 55 apareceu um gaúcho, Frederico Augusto Strasburger, médico, e ele assumiu novamente o hospital e começou a trabalhar e saiu-se muito bem. Mas ele, no decorrer do tempo, ele não se entendia mais com a diretoria, porque ele queria construir novas alas para o hospital. Isso era só aquela área antiga de Jaimel que estava lá. E como ele não conseguia isso com essa diretoria, ele fez um movimento com a classe mais nova, onde que eu fazia parte, e nós fizemos uma reunião, onde que foi nomeado então o presidente Karl-Heinz Konrad, o dono da fábrica ACO, e ele também assumiu, e nós em conjunto começamos a trabalhar. Começamos a planejar com 2.000 metros quadrados, 2 pisos, e no meio do tempo eu disse para o administrador, olha, vamos, em vez de 2 pisos, vamos fazer 3. E também foi feito, 3 pisos, as plantas tudo pronto. Quando nós estávamos com o fundamento tudo pronto, eu perguntei para a engenheira se cabe mais um andar. Ela disse, tranquilo. Eu digo, então, mais um andar. E assim nós chegamos a 4 pisos, que hoje chegou a 4.200 metros quadrados. Pois é, e a sala nova foi entregue agora recentemente, né? Recentemente. Ficou bonito, né? Muito bonito. E confortável também. Muito. Olha, muito mesmo. Como disse o governador na inauguração, dá vontade de deitar nessas camas. Mas foi sofrido para chegar a esse ponto, né? Muito. Foi uma luta. Foi uma luta, porque não foi fácil. Quem nos ajudou nesse ponto, em primeiro lugar, para chegar lá, eu tinha que nós precisávamos era dinheiro. Do hospital, do nosso hospital, nós não podíamos esperar nada, porque nós trabalhamos com 90% SUS. O SUS
quem trabalha com 90% SUS já está falido, né? Mas nós ficamos no pensamento, vamos que trabalhar em cima dos políticos. Agora, essa tua relação com o hospital, e que não é de pouco tempo, é de 52 anos, o senhor pensou já em parar ou vai continuar? Olha, eu tenho ainda, o meu mandato vai até 2019, esse mandato. Então, já tem amigos meus que me pedem para eu continuar. Mas eu não sei se vai acontecer isso. A gente começa a idade, a gente não pode prometer muita coisa, né? Pois é, Dunker, 92 anos, completados já? 91. Vai completar 92. Agora eu vou para 92. 92. Qual é a receita, o segredo? Essa receita, eu sempre digo, não existe receita. Por quê? Dizem que a gente não deve tomar muita cerveja, não deve tomar muita cachaça, mas isso tudo eu passei por isso ainda hoje. Eu tomei muita cerveja, também tomei cachaça, né? E assim foi a minha vida. Eu tomo vinho, no inverno eu tomo vinho. E na comida? A comida é a comida tradicional que nós sempre tínhamos. O que tem? Arroz, feijão, taiá, margarida, etc, e por aí, né? Caminha, faz alguma coisa, se movimenta? Eu faço todo dia uma caminhada, né? Dorme bem à noite? Muito bem. Então, vai à igreja? Agora eu durmo muito bem, mas antigamente eu dormia pouco, né? Por causa do trabalho? Não. De noite é cerveja. As festas. Imagina, o senhor ia muito nas festas de reis, rainhas. Sim, mas não faltava nenhuma por aí. Não era só isso. Era um dia da semana era bolão, um dia era canto, um dia era teatro, né? Nós tínhamos o primeiro teatro em alemão de Santa Catarina, aqui, na Vila Itopava. Ainda temos lá no Serrinha, existe ainda todas as fotos daquela época, né? E assim quase não sobrava muito tempo, era toda noite, e depois dos ensaios, a gente sentava no barzinho e ficava lá até as 2, 3 horas da madrugada. Então o senhor aproveitou bem a vida? Muito. Eu não tenho nada a me queixar. E ainda continuo tomando minha cerveja. Que bom. Seu Dunker, só para não fechar o programa aqui, o senhor falou das estradas, das dificuldades no passado, eu fiquei curioso aqui para saber qual foi o modelo, o primeiro carro que circulou por aqui, depois do carro de mola, dos carros puxados, a carroça aquela de cavalo, de puxado a boi, essas coisas. Qual é o carro que passou? O primeiro carro da família, o que o senhor... Não, eu me lembro do primeiro automóvel aqui na Vila Itopava, era o seu Max Haufer, que era o farmacêutico, o nosso fundador do hospital. Ele, para mim, ele era o primeiro dono de um automóvel aqui. Depois era o seu Franz Simdas, da Itupavarega, o comerciante, né? Ele também tinha, e aí o Dr. Hess veio com um automóvel, mas também... O senhor não lembra o modelo do automóvel? É Ford A. Ah, o Ford. Era Ford A, que eu me lembro, né? Sim. Dunker, foi um prazer, hein? Igualmente, tudo de bom. Helmut Dunker foi meu entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente. O programa está terminando. Te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos, um grande abraço e até a próxima.